que estamos com o toque do dia, como de costume, todas as quinta-feiras, chegando no teu lar, chegando onde você se encontra, querendo alcançar teu coração, sua mente, né? Principalmente a mente, que com tantas coisas, com tanto barulho, com tanto ruído em nossas voltas, realmente é para nós realmente perder atenção para as coisas espirituais. O tema hoje o teu servo Marcos, que vai estar trazendo a palavra no toque do dia, nesta quinta-feira, e o tema é Deus proverá. Deus proverá. Nós estamos vivendo num tempo onde a ansiedade cada dia é mais forte. Ela tem mais espaço em nossa vida. Diz que o excesso de futuro é o início para a ansiedade. E a muita ansiedade provoca a depressão, né? Então, realmente, o mundo está agitado, o mundo está correndo em nossos dias, não podemos acompanhar, a tecnologia está avançando, né? Estamos vendo em nossos dias a tecnologia avançando, na parte financeira, o comércio, como fazer o comércio também, o que envolve todas as coisas, é o comércio, né? Onde estamos cada dia em contato com situações novas, ofertas, a oferta é grande, é muita oferta, né? E cada uma de uma maneira, todos querendo vender o seu produto, e realmente não sabemos aonde isso vai parar. E tudo isso pode provocar uma ansiedade, né? Um excesso de futuro, saber aonde que nós vamos parar, né? Quando olhamos para a igreja, nós vemos tanta novidade, várias linhas existem, várias maneiras de pregar o evangelho, várias igrejas de anunciar novidade, novos pastores, novos pregadores. Então, realmente, existem muitas opções, né? Esse é o mundo que nós vivemos atual. E não era diferente na época de Jesus Cristo. Diz que Jerusalém era uma panela de pressão, né? Era uma panela de pressão, e Roma, com todas as suas novidades políticas, chegava de Roma, e Jerusalém estava ali com os religiosos e com os políticos que vinham de Roma. E ali estavam os revolucionários em volta de Jerusalém, nas montanhas, havia os revolucionários, aonde estavam querendo fazer acontecer, buscando por novidades. Então, vivemos num tempo onde realmente tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Isso é de se preocupar realmente. Se pararmos e pensarmos, realmente é motivo de se preocupar. Se nós começamos a racionar, questionar tudo que está acontecendo, realmente é para tirar o sono e nos enchermos de preocupação. Mas Abraão disse essa palavra, né? Deus proverá. Deus proverá
são as palavras de Abraão. Aqui minha anotação. E Abraão, quando foi chamado por Deus, ali no capítulo 22, no versículo 1, ele ouve a voz de Deus dizendo, Abraão. E ele simplesmente diz, eis-me aqui. Estas foram as palavras de Abraão. Eis-me aqui. Ele ia ser provado, né? Deus estava pedindo o seu único filho para sacrifício. E ele diz, eis-me aqui. Ele prontifica-se e diz, eis-me aqui. E no versículo 7 e 8, quando ele tinha deixado os seus servos para trás, estava caminhando para aquele monte, onde ia oferecer o sacrifício, onde Deus mandou ele oferecer o sacrifício. Diz, o seu filho Isaque chama também Abraão. Literalmente ele diz, meu pai. Isaque diz, né? Meu pai. E Abraão diz, eis-me aqui, meu filho. Então a resposta de Abraão, tanto para Deus, como para Isaque, foram, eis-me aqui. Deus com o sobrenatural, Abraão com o sobrenatural, com o Deus dos céus e da terra, com a parte altíssima. Na área espiritual, ele diz, eis-me aqui. E quando ele relaciona com seu filho, né, que estava caminhando com ele, que havia saído, né, ele sendo pai de Isaque, seu filho, ele diz também para Isaque, eis-me aqui. Então Abraão, ele transcende, tanto para o espiritual, como para o real, para o seu filho, que estava caminhando com ele, subindo aquele monte. Ele diz, eis-me aqui. Essas são as palavras de Abraão. Ele estava palpando toda aquela situação de uma maneira real, verdadeira, né? E ele estava presente, eis-me aqui. Então Abraão era um homem presente, um homem da fé, pai da fé, um homem presente, que sempre estava presente na situação, seja com Deus, seja com seu filho. Ele dizia, eis-me aqui. E o filho diz, pai, aqui tem a lenha, tem o facão, né? Tem o fogo, mas aonde está o cordeiro? Disse Isaque. Isaque questionou, né? Isaque questionou. Não era a ansiedade de Isaque, mas ele questionou a situação. Ele era um que estava ativo, estava atualizado e sabia o que estava acontecendo. Então ele pergunta para seu pai, né? E respondeu Abraão, Deus proverá. Então, estamos vivendo nesse tempo atual e temos que saber que Deus proverá, né? Para o futuro da igreja, para o nosso futuro, para a nossa vida espiritual.
né, nesses tempos, para a próxima geração, Deus proverá. Então é importante nós sabermos que Deus tem o controle. E Abraão sabia disso. Abraão caminhava e a fé dele era palpável. Ele sabia que Deus proverá. Esse era Abraão. E nós também temos que nos amadurecer para viver esse tempo atual sem cair numa ansiedade, num excesso de futuro, mas viver cada dia, né, presente, sabendo que Deus está no controle, e apalpar os passos de Deus, saber que Deus está no controle de todos os detalhes, mesmo que por um pouco de tempo nós não observamos ou nós perdemos um pouco da realidade que está em nossa volta, e podemos deixar que a preocupação nos faça perder o foco, né? E saber que Deus está no controle. Sabemos que Israel passou 400 anos no Egito, ali escravo no Egito, e Deus levantou a quem? Levantou Moisés. Né? Depois daqueles 400 anos ali no Egito, Deus levanta a Moisés. Ele prepara Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. 40 anos Moisés viveu no Egito. 40 anos ele viveu com o sogro. E depois, 40 anos, ele levou todo aquele povo em direção à terra prometida. Quando o povo de Israel estava triste, como tivesse sido abandonado, Deus utiliza Moisés. Mas Moisés chega aos anciãos das tribos ali e diz: eu sou, me mandou a vós. Esse era Moisés chegando naqueles dias difíceis de escravidão, preso no Egito, sem esperança, sem luz para escapar daquela situação tão difícil que era estar no império mais poderoso daquela época. Existia a Babilônia, existia a Síria, mas o Egito era um dos países mais poderosos, era um império que reinava. E como simplesmente um povo que era escravo podia sair daquela situação? Mas Deus levanta quem? Moisés. Deus proverá. Deus levanta, Deus atua. Quando precisa, Deus está trabalhando. E quando menos esperamos, Deus levanta pessoas. Depois de Moisés, para atravessar o Rio Jordão, Deus levantou a quem? A Josué, um homem de fé, para atravessar o Rio Jordão, levar a terra prometida. Então Deus prepara, Deus está trabalhando, Deus está levantando pessoas no mundo todo, levantando homens temerosos, que temem a Deus. Elias pensou que tinha ficado sozinho quando ele fugia ali, quando ele derrotou os sacerdotes de Baal. Ele achou que ele tinha ficado sozinho. E Deus diz para ele: não, Elias, existem 7.000 pessoas que não dobraram o seu joelho e nem beijaram a Baal.
Então, no mundo inteiro, existem pessoas que Deus está tratando, trabalhando, né, nesses dias, que parece que há que as pessoas estão frias, estão ficando longe de Deus. Existem pessoas sendo levantadas, Deus utilizando pessoas. Quando levantou João Batista, depois de 400 anos de silêncio dos profetas, Deus levanta João Batista, preparando para que Jesus Cristo chegasse, preparando também. Aí podemos dizer novamente, Deus proverá. Então, João Batista, na beira do Rio Jordão, pregava com muita paixão, com muito entusiasmo, com muita força, muito ânimo, chamando aquela geração de raça de víboras, aquele grupo religiosos que estava cercando a Jerusalém, que estava no meio da religiosidade de Jerusalém. Ele chega João Batista, preparando o caminho para Jesus Cristo, para começar um novo tempo. Moisés preparando a lei para Israel, para caminhar dentro da lei. E agora, depois de quase 1.500 anos, chegava João Batista preparando o caminho para Jesus Cristo, para deixar a graça, estabelecer a graça, um novo tempo, um novo período de crescimento, para sair da lei, para entrar na graça. E Jesus Cristo preparou os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos foram preparados naquela universidade de Jesus Cristo de 3 anos e meio, caminhando com eles 24 horas por dia, e ensinando, fazendo milagres, preparando seus corações. Este era Jesus preparando aqueles 12, né? Que preparou, né, para começar com a igreja em Pentecostes. E mesmo que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, e a descida do Espírito Santo em Pentecostes, levantando Pedro, pregando, anunciando, se convertendo 2.000 pessoas, depois 3.000 pessoas, 5.000 pessoas convertidas. Era Deus preparando a igreja, estabelecendo a igreja. Tinha apóstolo Paulo perseguindo a igreja, apóstolo Paulo matando os discípulos de Jesus Cristo naqueles dias. E Deus muda toda aquela situação. E o apóstolo Paulo, que era perseguidor, agora ele se converte. Jesus muda toda uma realidade e levanta Paulo na estrada de Damasco, fazendo ele se converter, mudando a sua mente, destruindo toda aquela mentalidade de perseguição para aquele que ia construir, né? Com todas as suas cartas, preparando as igrejas na Europa, na Ásia. Esse é o nosso Deus que proverá, levantará pessoas. Mesmo que possamos passar desapercebido, Deus está trabalhando. E levanta um Paulo do nada, todo
totalmente contrário aos propósitos de Deus. E levanta Paulo para estabelecer a igreja, pregar sobre a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, a graça. O Deus proverá, é dom de Deus. Então, podemos tirar toda a nossa ansiedade nesses dias difíceis que estamos vivendo. Tantas novidades na área intelectual, na área de tecnologia, dos avanços, né? O homem querendo chegar à Lua, a Marte, todo esse plano de sair do planeta, né? Que eles vão fazer isso, estão caminhando para isso. E Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e vai levantar pessoas para esse tempo também que nós estamos vivendo. Deus proverá. Isaac perguntou: e agora, pai? Está faltando o cordeiro, está faltando o principal. E Abraão respondeu: eis-me aqui, e Deus proverá. Foram duas palavras que saíram da palavra de Abraão, e que elas têm que estar vivas em nossos dias hoje. Deus proverá. Deus quer que você descanse, tenha essa paz do coração nestes dias, e fique firme no que os apóstolos ensinaram, né? Que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nos estudos do evangelismo, na oração. É perseverar. Essa era a igreja primitiva. E que nós não podemos nos afastar da simplicidade de permanecer, porque Deus proverá. Homens, pessoas temente a Ele, pessoas que realmente vão fazer a diferença nessa época que nós estamos vivendo, nesse contexto, neste avanço de tecnologia, no avanço, né, nesse celular que nós temos, que eu estou utilizando agora esse celular para anunciar a palavra de Deus. Este entra dentro do plano de Deus. Utilizar as ferramentas que Deus vai preparando para esse tempo moderno. Temos que utilizar as ferramentas dessa época, desse tempo que estamos vivendo, porque Deus proverá, né? Esse é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus proverá. E Ele quer que o seu coração esteja depositado toda essa confiança, tirando toda a ansiedade que possa estar perturbando a sua paz, que Deus proverá em toda a área da sua vida, tá bom? Esse é o toque do dia desta quinta-feira, que Deus proverá para o tempo que estamos vivendo. Deus trará esse evangelho real, verdadeiro aos seus corações. E que Jesus Cristo vai ser real, vai ser verdadeiro e vai comunicar a salvação para estes dias. Agora, hoje, é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém.